Gente, vocês acreditam que eu senti falta de conversar com vocês ontem? Muita falta. Minha internet ficou praticamente o dia inteiro. Jô Duarte, você está plena de manhã. Bom dia. Como vai, irmã? Tudo bem por aí? Gente, vou compartilhar com vocês um pouco do que tá no meu coração nesses dias. E, na verdade, é mais uma forma prática mesmo de trazer clareza na organização do lar. Eu também senti falta, Grazi. Para sentir, eu quero trazer clareza, sabe, na organização do lar, mas com princípios fundamentais. E todo o conteúdo que eu vou pincelar aqui, eu pretendo falar com vocês, tá aqui no livro, tá? Mais detalhado, de explicação mais detalhada. Mas eu queria fundamentar com vocês esse assunto da importância dele, sabe? A importância da gente se concentrar em fazer as coisas com propósito, sabe? E isso também é para nossa casa, para as nossas coisas, para aquilo que a gente tem que administrar, sabe? É coisa que está sob nossa responsabilidade, administrar o lar, administrar a casa, desenvolver, sabe, habilidades nos nossos filhos, desenvolver as coisas. Então, trazer esse entendimento faz com que a gente caminhe com mais leveza, sabe? Então eu não vou dar uma aulona aqui de como organizar o lar, mas eu quero trazer princípios para vocês, para trazer clareza mesmo, sabe? Trazer clareza, entendimento daquilo que Deus gera em nosso coração para a gente poder viver com leveza, sabe? Viver com sabedoria, com entendimento. Então, é necessário a gente ter esse discernimento, tá? Eu quero ler com vocês, assim, pra gente começar, Mateus 11, 28, que diz assim: se você tá aí tomando seu café, bem tranquila, já pega aí um lápis, um caderno e anota. Eu já falei sobre isso, sobre anotar, sabe? Sobre você se inclinar para aquilo, e é importante você anotar suas observações, aquilo que Deus está gerando, falando com você, que são oportunidades para Deus alicerçar algo que você precisa ouvir nesse tempo, né? Nessa estação aí da sua vida. Talvez de uma hora, eu tô falando durante uma hora, você pegue 3, 4 palavras ou frases que realmente vão assentar no seu coração e vão trazer a motivação para você viver essa vida, então, com mais leveza, né? Então, é necessário você ter esse tempo de anotação, ter esse tempo de meditação, sabe? De inclinação para a palavra, para Deus, sabe? Liberar a palavra dele que está no coração dele sobre sua vida nesse tempo. Então, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero usar esse versículo de base só para a gente construir alguma coisa aqui hoje com relação a descanso, que foi uma palavra que Deus soprou no meu coração hoje pela manhã. A hora que eu estava... A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas a hora que eu estava meditando mesmo sobre o que eu ia compartilhar, né? É interessante você ter esse entendimento de que tudo, sabe, que Deus te ensina, tudo que ele te indica um direcionamento, uma base, um fundamento, é para você ficar bem, entende? Então, por mais que seja alguma coisa, uma palavra de exortação,
Tô abrindo um parênteses, tá? Uma palavra de que vai trazer o seu coração, vai expor seu coração para você mesmo, e vai falar assim, nossa, tô constrangida, porque eu tava agindo assim, 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 e Deus trouxe isso pro meu coração, e eu tô toda errada. Por mais que seja uma palavra, assim, de confronto com você, ou que foi usada através da vida de alguém, né? Ou através da própria Bíblia, assim, direto, falando com você, você precisa ter consciência de que é para trazer descanso para você, é para que você se achegue, sabe, a Jesus e descanse nele, sabe, na provisão dele, naquilo que ele tem para você nesse tempo. Então, quando Deus quando Jesus falou isso aqui, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, dentro disso, eu vou trazer esse entendimento sobre a organização do lar, que é tudo para você ter descanso. Então, você ter sabedoria, você ter entendimento de como que você vai gerenciar o seu lar, é para você ter descanso, sabe? E é descansar mesmo, descansar no Senhor, descansar na provisão, descansar no amor, descansar na graça, sabe? Então, eu não tô falando só de organização de tarefas, sabe? Eu tô falando da sua vida ser uma vida organizada, de você levar as coisas com mais suavidade, entende? Então eu vou te falar 3 pilares, tá aqui no livro, eu não vou ler o livro, mas eu vou pincelar algumas coisas aqui, e eu vou te falar 3 pilares para a edificação de um lar, para se ter esse descanso, sabe? Foram, as coisas que eu vou falar aqui hoje, foram métodos, maneiras que Deus me instruiu, das minhas experiências para eu ficar tranquila, porque eu sou um tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas assim, eu já falei, controladamente, sabe? Eu gosto tudo do meu jeito, eu gosto de fazer tudo à minha maneira, a minha forma, deixar tudo em ordem, olhar, sabe, assim, tanto que quando não consigo colocar alguma coisa em ordem ou a casa não fica em ordem, eu sei que tinha alguma coisa de errado aqui dentro, né? Nós já falamos sobre isso, vocês falaram que realmente isso acontece com vocês também. Então é necessário a gente caminhar no entendimento, sabe? Ó, apagou de novo aqui pra mim, mas me fala se vocês me estão vendo direitinho, tá? Caminhar nesse entendimento de descansar no Senhor e de procurar haver os dias, sabe? E uma das bases fundamentais que Deus me deu para isso é viver o dia. A palavra de Deus diz em Provérbios, ensina-nos a contar os nossos dias, em Salmos, se eu não me engano também, para que alcancemos a sabedoria. Então, a partir daí, Deus foi colocando no meu coração que eu deveria viver aquele dia. Então, eu acordo pensando no dia, entende? Então, eu posso planejar a semana, posso planejar o mês, posso planejar o ano, mas eu tenho que ter consciência de não pensar no amanhã, sabe? Amanhã eu faço, amanhã, porque eu posso entrar pelo caminho da preguiça, posso entrar pelo caminho da procrastinação, posso entrar por outros caminhos que não é o que Deus quer que eu viva hoje, entende? Então, são estratégias que Deus vai nos apontando e vai nos ensinando para viver com sabedoria. E a primeira dessas estratégias é acordar e viver o dia, é você programar o seu dia, sabe? E viver aquele dia, não pensar amanhã, entende? Mas viver o hoje mesmo. Então, o que eu vou fazer hoje, sabe? Por exemplo, então eu vou acordar cedo, então eu vou acordar só hoje. Aí você acorda cedo. Aí amanhã você acorda e fala, amanhã eu vou acordar cedo. Aí você pensa, vou acordar cedo. Aí chega de manhã, o seu celular desperta. A primeira coisa que você pensa, eu vou acordar cedo, mas eu vou acordar só hoje. Então todo dia você vive só hoje, entende? Você vive de maneira mais leve. E aí Deus vai te ensinando e vai te apontando. Porque se você já pensa assim, amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou fazer, você entra por esse caminho. Então esses 3 pilares é o que a gente precisa se aprofundar nele
E eu começo falando dele aqui no livro porque para a gente trazer esse entendimento, para a gente viver esse dia de hoje, entende? E você pode planejar aí o seu dia, pode planejar toda a sua semana, o seu mês, mas pensa no hoje, né? Então essas três pedras fundamentais são sabedoria, inteligência e conhecimento. A sabedoria, ela traz o entendimento, o conhecimento dos caminhos de Deus e da capacidade de tomar decisões em assuntos práticos. Então você pede a sabedoria de Deus, eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas eu não canso de repetir. Sabedoria é acesso, entende? Então se você pede a Deus sabedoria, você precisa estar com seus ouvidos, sabe, bem atentos, entende? Para poder ouvir que Deus, sabe, entender que Deus está te dando um acesso a determinada situação que você esteja orando. Então, a palavra diz que aquele que ora, mas os seus ouvidos estão longe de Deus, está até orando em vão. Porque não adianta a gente confiar que a gente está orando, confiar na nossa oração e não confiar na resposta de Deus, sabe? Ou confiar naquilo que a gente está pedindo para Deus e não confiar que Ele pode responder a maneira que ele deseja responder. Então é melhor que a gente nem ore. Se os nossos ouvidos não estiverem atentos para ouvir, é melhor que a gente nem peça, é melhor que a gente nem clame, é melhor que a gente nem ore. Então a sabedoria, ela é o entendimento que Deus te dá, o acesso que Deus te dá naquilo que você está pedindo. Então não vai abrir sua cabeça e vai falar assim, pá, toma isso, toma aí a sabedoria. Não, ele vai te dar o acesso para você ir entrando naquela situação e lidando com aquilo da maneira dele, entende? Da maneira que ele quer te ensinar a viver aquilo. Seja no relacionamento conjugal, seja na educação dos filhos, seja na organização do lar, ele vai te dar o entendimento para isso, entende? Ele vai te dar a clareza que você precisa para aquela situação, mas você precisa estar com seus ouvidos atentos para ouvir, então para entender, para receber, sabe? Então o segundo pilar é a inteligência, porque a inteligência é a capacidade de aplicar os princípios de Deus, principalmente aos relacionamentos. Uma coisa que a gente precisa entender é que tudo na nossa vida é por causa das pessoas. Então, se você faz qualquer coisa que você faz, você não faz pela coisa, você faz pelas pessoas. Então, por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus nos chamou para ser servos. E Jesus nos ensinou a sermos servos uns dos outros. Maior é o que serve. A Bíblia sempre diz, a Bíblia sempre fala de um assunto, depois fala de outro, fala de outro, fala de outro. Quando você vai juntar todos os assuntos que a Bíblia está falando, tudo que ela está ensinando, é serviço, é você servir o outro, sabe? É você estar disponível para atender o outro, mas você precisa estar bem consigo mesmo, entende? Você precisa estar no seu lugar, você precisa estar posicionada, você precisa estar com seus ouvidos atentos, você precisa estar com seu coração acessível, entende? Então, nós sermos servos é isso, a gente está plenamente em Deus e acessível, entende? Para o que Deus quiser fazer durante aquele dia. Então, talvez você saia com a pretensão de fazer uma compra só, ou com uma pretensão de levar seu filho para a escola, ou com a pretensão de ir ao médico, ou saia, mas alguma coisa no meio do caminho acontece. Entende? Ou para você ajudar alguém, ou para você dar uma palavra de consolo, o seu espírito tem que estar pronto, sabe? Juntamente com sua alma, juntamente com seu corpo, todos alinhados para que você entenda e faça aquilo que é a vontade de Deus para aquele dia, para a sua vida, entende? Esteja disponível. Então, às vezes você sai focada e só quer fazer o que você quer fazer, saiu para fazer e pronto. Não, a gente precisa estar com o nosso espírito disponível. Quantas e quantas vezes, principalmente aqui em Gramado, que eu saía para resolver alguma coisa, de repente eu estava lá conversando com alguém e a pessoa estava ali abrindo a vida dela para mim em menos de 10 minutos. Aqui o pessoal, eu costumo falar assim, eles não são inacessíveis, mas eles
custam, a gente que é acostumado com o mineiro, né? Eu gosto muito dos mineiros, que mineiro é muito dado. E aqui no sul não, as pessoas são mais acanhadas, elas são mais, sabe? Não vou conversar com você agora. Tipo assim, não, nem te conheço, vou abrir minha vida pra quê? Né? E o mineiro não, o mineiro é aquela coisa que você já entra conversando, sai conversando, é aquela coisa que você é leve. Mas aqui não, mas o ponto é, independente da cultura, da maneira que as pessoas reagem ali, a gente tem que estar pronto, entende? Porque a gente não sabe com quem a gente vai encontrar. Quem são as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho? O que Deus vai nos instruir a fazer? Então, é necessário a gente ter esse entendimento, sabe? De aplicar esses princípios e de ter esses nos relacionamentos, entende? De aplicar tudo que a gente aprende para servir as pessoas, entende? Então, isso faz parte da inteligência, de você buscar o entendimento do Senhor para aplicar os princípios dele para sua vida. Então, pela sabedoria, você conhece o que Deus deseja, reconhece, ouve. Pela inteligência, você aplica. E o terceiro pilar é o conhecimento, que são as habilidades úteis em áreas específicas. Então, por exemplo, se você hoje está com a sua vida aí, cuidando da sua casa, né? Se hoje você está aí, sei lá, recém-casada, você está ainda aprendendo a administrar a casa, você saiu da casa da sua mãe, não sabe gerenciar nada dentro do lar, era tudo sua mãe que fazia, você só via ela fazendo, então você precisa buscar em conhecimento para gerir isso. Talvez você aí acabou de ter um filho recém-parida, né? Gestante, maternar, meu Deus, como é que é isso? Jesus, conciliar casa, marido, filho, e agora, que loucura isso, meu menino, minha filha tem poucos dias, ou tem poucos meses, ou poucos anos. Busca o entendimento e o conhecimento para aquilo, para aquela estação. Uma hora o filho vai crescer e aí a coisa vai virar. E aí você vai ter que buscar outro entendimento para outras coisas. Mas para aquela estação, você tem que ter esse entendimento de que Deus, ele quer que você seja plena, entende? Nos seus relacionamentos, no seu serviço para com ele, para com as pessoas, entende? Então é necessário você buscar de Deus o conhecimento, a sabedoria, o entendimento para você se mover de maneira leve. O meu jugo suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele dá, entende? Ele faz para nós, ele dá-nos a instrução, ele nos dá a sabedoria, ele nos dá o descanso, ele nos move, é ele quem nos cuida. Então, se você tá aí desordenada na sua vida, se você tá aí e não sabe o que faz, meu Deus, o que eu faço com essa situação? Busca o conhecimento. Entende? Busca entender sobre aquilo, talvez é financeiro, você não tem entendimento sobre finanças, é o seu marido que cuida de finanças, mas você está sentindo que algo está errado. Tenha um entendimento, traz para si a responsabilidade de instruir, entende? De levar o outro a perceber o que está, como é que eu falo assim, fora do padrão de Deus, entende? Fora daquilo que você deveria viver, daquilo que vocês deveriam viver juntos, como marido e mulher, entende? Então, é simples, gente, não é complicado, é simples, é a gente que gosta de ficar complicando as coisas, mas é simples, a gente precisa ter sabedoria, precisa ter inteligência e precisa ter o conhecimento das coisas, entende? Então, tudo que está na nossa mão, é o que eu quero falar hoje, tudo que está na nossa mão, então você senta e faz uma listinha, tá bom, Kelly, então a minha responsabilidade eu sei que é isso, ou o meu acordo com meu marido é isso, para fazer tal coisa, sabe? Esse alinhamento entre vocês dois é necessário para cada um saber o que cada um está fazendo, para cada um ajudar o outro naquilo que precisa. Entende? Esses dias mesmo a gente tem esse hábito de pensar, de raciocinar no que o outro está fazendo, no que o outro espera, sabe? No que o outro deseja, no que o outro quer. Isso aí é você conhecer o coração, porque às vezes seu marido está pensando de um jeito e você está pensando de outro.
Porque é assim que a vida é. Nós pensamos de um jeito e eles pensam de outro. Nós agimos de um jeito e eles agem de outro. Mas é necessário que nós tenhamos o mesmo entendimento, no sentido, o mesmo conhecimento da situação, de conhecer a situação. Peraí, então nós dois estamos passando por esse período aqui, por esse processo aqui. Então nós dois temos que achar, cada um no nosso lugar, a saída para resolver esse processo aqui. Então, o que vamos fazer para isso? E isso em todos os sentidos. Então, às vezes você quer fazer um planejamento, senta com seu marido e faz, vamos tentar esse ano fazer isso e isso, vamos tentar esse ano fazer isso e isso, mas deixa ele conhecer que está no seu coração, porque às vezes é fora da sua realidade, é fora daquilo que é circunstancial e ele esteja olhando mais pela circunstância do que por fé, e você está mais por fé do que pela circunstância. Mas você precisa apontar para ele, não, é só a maneira que eu vejo que a gente pode caminhar, que é por princípios, entende? Então você leva com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, aquilo que está no seu coração. Então você gerencia aquilo com total confiança e dependência em Deus, e não fala coisa por si mesmo, e não age por si mesmo, entende? E não fica apta à destruição, mas a edificação do seu lar, entende? Por quê? Porque você usa princípios, métodos, entendimento que o próprio Deus te dá, entende? Então nós precisamos buscar isso. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então nós precisamos entender que o nosso espírito recebe, mas às vezes o nosso corpo não está pronto. Talvez Deus está aí falando com você, acorda cedo, mas o seu corpo tá aí, trabalha, sai de manhã, chega de tarde, ou fica o dia inteiro e roda aqui, bota a roupa para lavar, cuida de menino, dá comida, não. À noite você tá quebrada, você vai dormir até mais tarde, mas aí você não tem uma leveza no seu dia para aquilo te trazer paz. Entende? Para que você ouça o Espírito de Deus e o seu corpo responda o que você está ouvindo. Você faça o que você está ouvindo. Então, são pilares, são essas 3 pedras, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, é para trazer leveza para você. É para trazer o direcionamento no que você deve tomar naquela situação. E você entender que tem coisa que não está sob sua responsabilidade. Entende? É para você olhar num todo e falar assim, uau, peraí, Deus, tá bom, então até aqui eu sei que eu dou conta de fazer e eu sei que tá sobre minha responsabilidade, sobre o meu entendimento, mas aqui eu já não consigo. Quem vai fazer isso? É o Senhor? É o meu marido? Quem vai gerenciar isso aqui? Entende? E você busca isso do Senhor e Ele vai te apontando que é seu. Entende? Porque se você não faz isso, se você não busca diante do Senhor, o que acontece? Você cansa com coisa que você não deveria. Carrega fardo que você não deveria carregar. Entende? Carrega situações que você não deveria carregar. Então, para com isso. Entende? Entrega para Jesus e Ele vai te ensinar. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu passei, assim, mesmo de confiança plena em Deus. E que eu gerenciava todo o financeiro aqui de casa e Deus estava falando comigo, agora nós vamos transicionar, você vai passar tudo isso para Ele e você vai fazer outras coisas. E aquilo foi difícil para mim, porque eu tinha o controle mesmo, eu sempre lidei com isso de uma melhor maneira, mas Deus estava me tirando mesmo, e aí eu começava a esquecer, sabe, certas coisas eu começava a esquecer, e Deus lá falando, já falei que o seu tempo acabou, Então quando eu decidi fazer isso, eu sentei com ele e falei, olha, eu sinto que Deus está falando isso comigo, meu tempo já acabou. Você precisa pegar. Ele, não sei, foram 10 anos praticamente cuidando disso. Ele, não sei, Kelly, não sei fazer isso. Falei, Vido, você vai aprender, Deus vai te instruir, eu tô aqui para te ajudar, mas eu não posso assumir essa responsabilidade porque o ciclo virou. Então eu tô carregando coisa que não é minha. Não é meu fardo. Mas Deus começou a apontar para mim outras coisas. Entende a importância da obediência? A importância de você entender qual é o seu lugar? Por quê? Porque se você entende qual é o seu lugar, se você entende que Deus está te falando para você fazer tal coisa e você não faz, e aí você tá entendendo e aí você começa a fazer, Deus vai te mostrando o porquê daquilo.
Entende? Então, o segundo passo foi Deus falar comigo, confia. E eu falei, não, mas eu confio. Mas você confia em mim, você não confia no seu marido. Você precisa confiar no seu marido. Você comigo, ó, você tá ok, você tá bem de boa, pode ficar tranquila. Eu sei que você confia em mim, eu sei que você coloca toda a sua dependência em mim, mas você não confia no seu marido. E isso tá errado. Você tem que confiar nele, tem que confiar. E aí eu falei, Deus, é difícil demais confiar. É difícil demais confiar. Por quê? Porque ele não sabe, entende? Ele não sabe. Mas eu esquecia que Deus fala comigo tanto quanto fala com ele. Deus me ensina tanto quanto ensina a ele. Deus dá entendimento para mim, sabedoria para mim, tanto quanto para ele. O que eu tinha que fazer? Converter a minha oração e falar, Deus, instrui ele no que ele precisa para esse tempo e para essa situação. Porque não dá, entende? Não dá. Não dá, eu não tô confiando nisso, eu não tô confiando nele, mas eu quero descansar no Senhor. Então instrui ele, instrui. Aí Deus falou, é comigo mesmo isso. E com você é fazer o que você foi chamada para você fazer. Entende? Então a estação virou e você só vai dar conta de você mesmo. E aí eu falei, mas Deus, e se alguma coisa acontece? E se a gente vai pra lama? E se dá ruim? E se a gente, sei lá, e se a gente pega o pé de pato e vai pra lama junto com ele? Entende? Deus é o maior interessado em ver uma família saudável. Marido e mulher nos seus lugares, filhos nos seus lugares, cada um com o seu chamado, com a sua responsabilidade. Entende? Então talvez você tenha graça para gerenciar a vida financeira. Você consegue fazer isso muito bem e vocês têm acordo entre você e seu marido para fazer isso. Amém. Amém. Entende? A graça tá aí. Mas se ela sai, se ela se retira, se Deus manda fazer de outro modo, é para te ensinar outras coisas. E você precisa se submeter. E você precisa entender. E você precisa que não está tudo sob seu controle, que não tem que estar tudo sob seu controle. Então eu tô dando um exemplo de vida financeira, mas tem outros caminhos, outras coisas. Mas eu acho que na vida de um casal, o que mais pega é a vida financeira, principalmente se você trabalha e ele trabalha, entende? Principalmente se você fica em casa e só o seu marido trabalha, mas você que tem a graça para lidar com o dinheiro, porque ele não tem, entende? Porque ele, quando eu falo de graça, é saber aonde investir, o que fazer, o passo a passo, entende? É tipo assim, hoje nós vamos fazer isso e isso com isso, isso com isso, esse daqui é para isso, entende? Você gerencia aquilo muito bem, seu marido talvez não, mas você tem a graça e tem consentimento dele para isso. Mas quando você sente que a estação virou, que tudo mudou, você precisa se submeter. Como fazia o povo do deserto. Quando eles viam que a nuvem estava se movendo, e o que eles faziam? Levantavam o acampamento. Entende? Eles recolhiam todas as coisas e bora seguir a nuvem. Bora fazer o que Deus está falando para fazer. Entende por quê? Porque ele vai nos dar a instrução. Ele vai trazer a coluna de fogo e vai nos manter firme aqui. Entende? Então vocês precisam ter esse entendimento. Eu preciso ter esse entendimento de que Deus, ele instrui dessa maneira. Ele faz com que cada um fique no seu lugar, naquilo que ele chamou para fazer naquele tempo, naquela estação, e você precisa ficar bem com isso. Entende? Não carregar sobre os seus ombros coisas que não é da sua competência fazer. Entende? Então, eu queria fazer essa introdução aqui com você sobre isso, para você entender como Deus, ele nos deseja ver. E eu, nessa transição, nessa mudança para cá, para Gramado, estava buscando Deus o entendimento de muitas coisas, porque eu comecei a esbarrar em coisas que eu não esperava. Por exemplo, bom dia para quem está chegando, tá bom? Eu não conseguia... eu estava tentando buscar um entendimento da onde o conhecimento de como que eu deveria fazer para, por exemplo, eu vim para cá, a gente não vinha com o caminhão de mudança porque não valia a pena a gente vir com o caminhão de mudança. Então eu teria que vender tudo, eu teria que me desfazer de boa parte das coisas. Então Deus estava começando a me mostrar que eu deveria lidar com aquele processo com mais leveza.
E eu sempre tive muita, no sentido de muita coisa que eu falo assim, eu sempre gostei de ter bastante, sabe, diversificar as coisas. Eu nunca gostei de ficar com uma coisa só naquele mesmo, entende? Então fica assim, muito jogo de copo, muito jogo de prato. Eu sempre fazia aquela reciclagem ali, mas eu tinha em quantidade assim boa, sabe? Para servir assim um número maior de pessoas. Então, uma oportunidade que eu tinha, eu fazia aquisição mesmo de guardanapo de tecido, até monte colorido, aquelas coisas assim que a gente gosta, né? Tem gente que é com roupa, a Dani tá aí, já tem seguido ela no Instagram sobre isso. Tem gente que é com roupa, tem gente que é com coisas mesmo, sabe? Lápis, iguaigara. Tem gente que é com coisas de casa, sapato. Então, a gente tem aquelas coisinhas que a gente gosta de ter em mais quantidades. E eu era com essas coisas. Eu falava, Deus, como que eu vou gerenciar isso? Eu vou querer levar tudo, eu vou querer fazer. E Deus estava começando a me ensinar. Eu estava orando, pedindo para Ele, estava começando a me instruir a viver de uma forma mais, sabe? Adequada, de uma forma mais simples, sabe? Para que eu não ficasse sobrecarregada no meu processo. Entende? E isso tinha a ver com a maneira com que eu possuía as coisas. Então, quando eu fazia determinadas aquisições, Deus me ensinou, e para eu também desapegar, Deus me ensinou. Então, Deus começou a me instruir sobre o minimalismo, e é isso que eu quero falar um pouco sobre vocês. Então, eu comecei a crescer em entendimento sobre o minimalismo nessa transição. E Deus me apontou um curso, e é nesse método eu coloco aqui no livro, ele chama assim, A Arte Sueca de Deixar Sua Vida em Ordem. É sobre, a autora, ela conta sobre a experiência dela de deixar a vida dela toda em ordem, para que quando ela morresse, ela não desse trabalho para os filhos, entende? Para os netos, para ter as coisas. Então, todo esse processo, ela trouxe essa visão de deixar a vida em ordem. E aquele assunto, essa situação me chamou a atenção. Então, eu comecei a trazer para a minha realidade. Lembra que eu falo assim, que tudo que a gente buscar, tanto na palavra de Deus, quanto no que Deus vai instruindo a gente tem que trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, foi claro para mim que Deus estava me levando para uma outra estação e que era necessário eu aprender aquilo naquele tempo, entende? Então, eu falei, então eu vou trazer para mim. Não porque eu vou morrer amanhã, porque talvez eu morra amanhã mesmo, né? Ninguém sabe do amanhã. Mas eu quero deixar minha vida em ordem. Eu quero andar menos sobrecarregada. Eu quero lidar com a minha vida, com a minha família, servindo a minha casa, sem pensar nas coisas que eu tenho que fazer. Porque eu gosto de ter tudo organizado. Eu gosto de manter as coisas assim, todas as vistas, sabe? Em ordem. Eu gosto de saber onde está tudo. Eu gosto disso. Mas quando você tem muita coisa, é meio que desgastante, sabe? E é impossível de você manter aquilo ali ordenado. Então, Deus foi me instruindo no minimalismo depois desse processo. E qual que é esse processo, desse método, desse livro? É você dar destino às coisas que você possui. Então, por exemplo, aqui no livro eu explico que para um guarda-roupa que você vai fazer uma limpeza, você faz uma pilha de 3 pontos, aquela que você vai doar, aquela que você vai manter e aquela que você vai jogar fora, tá? Porque tem coisa que você guarda aí na sua casa, e disso eu sei, que não serve nem pro cachorro dormir, sentar, entende? Tá ruim, mas você tem apego, você tem negócio com aquilo que você não desfaz. Então, é necessário a gente parar, pensar o que a gente tem, o que a gente quer, entende? E fazer Por isso que eu tô explicando esse processo, para vocês entenderem que é se examinar e saber o que você precisa para aquela estação, para aquele tempo. Então, é necessário você entender isso para você... revitalização de guarda-roupa, revitalização de armários, revitalização do lar, do ambiente, entende? Porque tem gente que gosta também de colocar sofá
cadeira, 3 poltronas, nananã, nananã, numa sala desse tamanho. Tapete, uma cortina, depois do outro lado outra cortina, 300 mil quadros, e aí você entra naquela casa e você fala assim, nossa, e quando tem criança pequena? E aí eu vou ser sincero com você, gente, eu tô falando isso porque é saudável você manter o ambiente organizado, é saudável você ter uma casa organizada para os seus filhos. Independente se você pensa que deixando brinquedo, deixando livro, deixando aquela poluição de coisa ali, aquele é seu ambiente, aquilo ali é para você. Não, tá errado, sabe por quê? Porque a criança já cresce naquela movimentação de desorganização. E não, é necessário a gente ter o ambiente de paz, de tranquilidade, sabe? De leveza, diário. Tá? Diário. Então tem um momento da brincadeira, vai lá, pega os brinquedos da caixinha que você quer brincar e traz aqui, vamos brincar. Não, tem casas, e eu já entrei em casas assim, tem casas que você entra e que você vai ter um tempo ali com a família, você não consegue, porque é tanta poluição, aí tem a criança, aí tem uma parte que na mesma sala, que é só da criança, aí a mesa fica de um lado, cheia de coisa empilhada, aí do outro é o tapete do chão, cheio de carrinho, de brinquedo, nananã. Aí você olha do lado ali, é uma prateleira cheia de livro colorido, que é pra criança ficar ali, mas aquela bagunça, aquele negócio, você fala assim, mas cadê a casa? Sabe assim, cadê o ambiente do lar? Cadê o lar dessa família? Entende? Vive em prol da criança. Vive em prol de deixar as coisas ali visível pra criança. Não, gente, para com isso. Para com isso, tenha organização. O seu bebê é pequenininho ainda? Bota ele no tapetinho, ou no chiqueirinho, ou na cadeirinha, sentadinho. Dá para ele 2 ou 3 coisas para ele brincar ali. Cansou, você faz a reciclagem, vira, dá outra coisa, sabe? Mas não polui a vida da criança cheia de trem, sabe? Deixa a sua casa, mesa no lugar da mesa, sofá no ambiente da sala, sala para sentar, para desfrutar ali. Tem a televisão ali ou não tem televisão. Sabe, eu tô falando de coisas simples, mas de coisas que a gente não se atenta, que é fardo pra nós, entende? Fardo pra gente poder, meu Deus do céu, tá tão difícil, tanta coisa que eu tenho que fazer e problema é seu, você não tá sabendo gerenciar. Problema é seu. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar das suas coisas, é você que tem que fazer isso. Então buscar o entendimento, né, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência para gerenciar isso, porque senão você fica sobrecarregada mesmo, entende? Não tem jeito. Então é necessário a gente buscar esse discernimento. E quando Deus me deu esse método, ele me ensinou, sabe, a maneira como fazer. Então aqui eu explico como você arruma a cozinha, o armário, a lavanderia, os quartos, mas o fundamento desse método é você dar destino às coisas, é você manter as coisas em ordem. Então, por exemplo, vou dar tudo um exemplo da minha casa, você traz aí para sua casa, porque eu não te conheço, não sei, então você vai trazendo o entendimento da sua casa. Então, vamos supor, minha casa aqui, eu tenho 3 quartos, um que eu faço de hóspede, um que eu faço do meu filho, outro que eu faço do meu quarto. Então, o que Deus me ensinou? Vai ter cada coisa pro seu lugar, entende? Então, no quarto de hóspede, você vai ter aquele guarda-roupa ali, uma ou outra coisa que você pode guardar suas coisinhas, mas deixa disponível quando vier visita. E a toalha que você fornece, deixa ali para visita. O forro de cama que você tem, deixa ali para visita. Cada coisinha da visita no lugar de visita, entende? É organização, gente, organização. E não ter muita coisa, sabe? Ter uma ou 2 coisas. Pelo menos, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem básico. Lençol. Lençol, é bom a gente ter 2 jogos de lençol, mas completinho. Fronha, nananana. Então, às vezes, a gente gosta de colcha. Tenha 2 para revezar junto com o lençol. Mas não tem aquele tanto de coisa. Sabe? Que às vezes você mora num apartamento, igual eu. Morava numa casa pequena, num apartamento pequeno, mas queria ter muita coisa. Você não sabe onde enfiar. Você não tem onde enfiar. Aí você começa aquelas cacharadas em cima do guarda-roupa. Enfiada lá em cima do guarda-roupa, por quê? Porque você nem usa, você nem pega, é só quando você pensa assim, quando eu precisar que fulano vai vir lá na Malásia e vai passar os dias aqui comigo, aí eu pego essa caixa. Não, gente, pelo amor de Deus, para com isso.
sabe? Faz a limpa aí, faz a limpa. Deixa o ambiente livre, respirável, entende? Ai, mas eu gosto, é da minha avó, que era da minha tataravó, que deixou comigo, que não sei o quê, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Entende? Tá bom, você quer ter apego ao negócio? Tenha, mas tenha então com uma coisa. Às vezes você abre uma gaveta da cozinha, tá ali que é 300 mil talheres, que você fala assim, pra quê? Que você vai dar uma limpa, você fala, gente do céu, eu só tenho uma boca, só tenho 8 lugares aqui na minha cadeira, na minha casa, por que eu tinha esse tanto de garfo? Qual que é a finalidade? Entende? Então, assim, tenha esse entendimento que a gente que complica, sabe? Então, você tem a lavanderia, você vai lá e deixa tudo pra lavanderia. O que você precisa para lavar uma roupa? Um Vanish, um sabão em pó, ou um sabão líquido, uma água sanitária que você precisa para limpar a casa, os produtinhos que você mais gosta ali, sabe? Deixa tudo arrumadinho, organizado. Quando você abre a despensa, ou abre o armário, ou abre o lugar que você colocou para você olha e fala, não, às vezes é só uma bandejinha que você pode colocar, você não tem muito espaço, você coloca uma bandejinha e tudo que você precisa para limpeza tá ali, naquela caixinha. Pronto! Aí você precisou comprar mais, você vai lá, ou coloca o produto lá dentro, ou deixa aquele mesmo, só que etiquetadinho. Gente, é simples. Tá vendo? A gente que complica, aí fica aquele monte de vasilhada, restinho de não sei o que, aqui, restinho dali, aqui, porque não acabou. Não, gente, pelo amor de Deus, é exatamente isso. Essas coisas que a gente carrega, que a gente mantém, sabe? Que a gente não desova, que a gente não desfaz, que a gente quer segurar, é igual por dentro. Entende? É você quer ter o controle, você quer ter a sua maneira de lidar, mas você carrega coisas que você não precisa, aí você olha e você fala assim, não tô tendo paz. Então você tá interna desse jeito e externaliza dessa maneira. Mas aí é que eu te falo, você precisa fazer isso, talvez, presta atenção, Deus esteja já ministrando no seu coração, já esteja trazendo entendimento para você do que você precisa fazer. Então você pega e faz, porque visualmente, manualmente, quando você começa a fazer, entende? Você começa a fazer, aí você vai começando a sentir paz. E Deus vai ministrando no seu coração. Deus, então se eu queria que eu me desfizesse disso, para eu sentir mais tranquila aqui dentro. E é a mesma coisa que eu tenho que fazer com tal situação, com tal pessoa. Eu não tenho que carregar a pessoa na minha vida, não, se ela não quer. Eu não tenho que levar isso adiante, se não tem como resolver. Entende? Então, é simples. Entende? É simples, é a gente que complica. E eu tô falando desse exemplo de pessoas porque a gente carrega situações e carrega as pessoas que no tempo que a gente não devia carregar. Entende? A gente carrega coisas que a gente não devia fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Houve uma situação na minha vida, há uns meses atrás, em que eu realmente reconheci que eu estava errada, sabe? E que havia muito espírito, eu já falei isso com vocês, de miséria, de escassez aqui dentro de mim. E Deus estava me apontando uma trilha, sabe? Para eu entender o que era aquilo. Então eu me comportei de uma maneira inadequada com uma certa pessoa. E aí eu fui e abri o meu coração para ela. Deus falou, você precisa corrigir isso, você precisa abrir o seu coração e falar o que está acontecendo. E eu segurei aquilo por muito tempo, até que ele me deu um sonho. E nesse sonho eu fiquei muito mexida. Eu falei, Deus, realmente o Senhor está falando comigo, e é o Senhor mesmo que quer que eu vença isso. E eu peguei o telefone e liguei para a pessoa. E a hora que eu liguei para a pessoa, eu falei, olha, é isso. E eu falei aquilo. Não foi do agrado de Deus, nem foi da vontade de Deus. Eu tô passando aqui só para corrigir isso com você, porque eu sei que você foi vítima, tanto quanto eu, mas eu não teve sabedoria, eu não tive entendimento, então você me perdoa, tá? Me perdoa essa situação, eu não sou assim, Deus tá me curando, e resolvi. Pronto, eu não carreguei mais aquela pessoa e eu não carreguei mais aquela situação. Eu falei, Deus, eu fiz o que o Senhor me pediu para fazer, agora me cura, me sara de verdade. E aí eu fiquei leve e eu não carreguei mais aquilo, entende? Então, é a gente parar e pensar que tudo em nossa vida, Deus quer que a gente tenha paz, que a gente descanse, e é agora mesmo, nesse dia mesmo. Então, falar das coisas de maneira assim, da organização de casa, talvez você achou que eu ia te dar um método de limpeza. Não, isso aí você procura na internet, porque isso aí é conhecimento que você precisa para gerenciar aquilo que você está querendo aprender. Mas o que eu quero trazer para você é que você precisa se enxergar fora da maneira que você está se vendo por dentro.
Ei, Garita, bom dia. Então você está se vendo por dentro dessa maneira, toda confusa, toda assim, cheia de trem, sabe? Toda cheia de confusão na sua mente. Mas aí você olha pro externo e vê que tá pior. Entende? Porque é o que a gente é dentro que a gente revela lá fora. Então, quando Deus trouxe esse entendimento para mim de que eu deveria me desapegar das coisas, era para me mostrar, sabe? Que eu realmente estava muito apegada, que eu realmente tinha muita coisa que eu não precisava carregar. E nessa estação de transição, eu muito mais ainda deveria deixar as coisas para trás. Então eu fui dando destino às coisas. Então é isso que eu tô te falando. A coisa tão simples que a palavra é essa. Você vai... O método é você dar destino para as coisas. Então você vai, olha para o cômodo e fala assim, o que daqui eu preciso? O que fulano daqui teria, se beneficiaria com isso? E o que é que eu tenho que jogar fora? Entende? E se você vai dar alguma coisa, vai ofertar alguma coisa para alguém, se certifique que aquilo está em bom estado, tá? Para fazer isso. Como se você fosse usar novamente. Então você olha e fala assim, realmente eu não vou precisar disso durante esse tempo. Então você vai lá, lava, entende? Costura, dá um pontinho se precisa. Você fala assim, dá para usar, é só dar um pontinho, ou dá para fazer tal coisa. Deixa cheirosinho, passa um cheirinho, se for uma blusa, uma camiseta, uma roupa, faz essa colinha bonitinha, como se estivesse vindo da loja e entrega para a pessoa, oferta na vida dela, sabe? E já que se você vai fazer essa limpeza na sua casa, depois que você pegar aqui o livro, que você lê ele, você fala, eu vou tomar essa ação, vou entrar nesse método também, porque eu quero essa vida aí pra mim, quero viver com leveza e vou fazer. Então você segue o passo a passo que tá aqui e aí você já comunica às pessoas, olha, eu tô fazendo isso e isso aqui na minha casa, queria saber se você tá interessado em alguma coisa. E foi o que eu fiz. Não dava para mim trazer panela, porque aqui é tudo 220. Então, panela elétrica não dava para trazer. Eu tinha várias panelas elétricas, assim, de fazer arroz, de fazer essas airfry, misteira, nananã. Aí eu fui falando, você quer? Você tem? Você gostaria? E aí eu lá lavava bonitinho e entregava para a pessoa. Micro-ondas, e foi assim, entende? Forninho elétrico, e foi assim. Fui desfazendo das coisas, dando destino para cada uma delas e eu fiquei muito bem com isso, porque eu sabia que eu estava suprindo alguém naquele tempo, naquela estação, com a minha ação, entendeu? E isso, gente, eu vou falar com vocês, e isso é nobreza, tá? E isso é você ser excelente naquilo que você faz, você ser nobre, você caminhar em nobreza. Sabe? Porque se você junta as coisas demais, se você empilha as coisas demais, você tá caminhando pela mediocridade. Entende? Então, assim, guardar resto das coisas, guardar produtinho disso aqui, isso é escassez. Você precisa se livrar disso, porque é mais interno do que externo. Mas o externo condena, entende? O externo expõe. Como que tá aí dentro? Então, é necessário você fazer uma limpa. Você olhar e falar, nossa, não quero carregar isso. Não quero carregar isso, não. Não quero fazer isso, não. Não, eu preciso ter consciência do que eu tô fazendo, entende? Eu preciso ter consciência do meu processo, do meu caminhar, da minha ação. Então, eu não vou tomar essas... Gente, envia aí, tá? Faz isso. Envia aí para pelo menos umas 10 pessoas que precisam ouvir isso, tá? Essa live de hoje. Envia aí, manda aí pra pessoa, porque eu sei que chegou nesse tempo que a gente precisa ter esse entendimento, sabe? De lidar com as coisas de forma diferente. Fazer diferente de todo o seu trajeto que você fez até aqui, entende? Então você reage diferente. Isso é uma mudança no seu modo de governo. Então se até aqui você viu que estava dando errado, peraí, muda, entende? Pastor Cláudio Duarte que fala isso. Se você escuta alguma coisa dando eco, não é aquilo que você queria ouvir, muda a forma como você está gritando, muda a forma como você está se expressando, como você está falando, entende? Então, é necessário, eu vou deixar salva, tá, gente? Aí eu vou mandar o link para vocês, porque ela vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? É necessário, vocês e eu temos esse entendimento de que a gente precisa desfazer das coisas, precisa andar com leveza, precisa deixar a mediocridade e a escassez,
precisa vencer isso, porque o nosso Deus, ele é nobre, sabe? Ele é puro, entende? Ele é verdadeiro e ele deseja que nós conheçamos ele como ele é, a realidade dele, entende? Ele é rico, entende? Ele é poderoso. Então nós precisamos entender isso. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prosperidade, de nobreza, de entender quem você é, o que foi chamada para fazer e viver de acordo com o que você tem alcançado, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Então, se Deus já está te apontando alguma coisa no seu coração que você deve corrigir, faça isso hoje mesmo. Faça isso agora mesmo. Por quê? Porque Deus está te mostrando um novo lugar. Ele está te apontando que ele quer você diferente. Ai, mas aí a minha família vai falar que eu tô desfazendo das minhas coisas. Pra quê? De tão difícil de conquistar. Foi o que eu mais ouvi, gente. Nossa, Kelly, foi tão difícil de conquistar isso. Por que você tá desfazendo? Não tem jeito de mandar. Olha o absurdo. Não tem jeito de mandar isso lá pelo correio, de fazer tal coisa, que faz tal coisa. Falei, não, o tempo desse negócio aqui, a estação desse negócio já passou pra mim. Agora ele tem que beneficiar outras pessoas. Pronto, porque Deus está me levando num lugar novo, numa coisa nova, e eu preciso chegar lá bem, preciso chegar lá sem muita tralha, entende? É tipo você ir para uma viagem na Europa, e aí você sabe que você está levando, que você sabe que você vai chegar lá e vai viver coisas diferentes, e que você quer, talvez, trazer alguma coisa para alguém, que você quer, mas aí você leva a sua mala mais barrotada do que... E aí não tem como voltar, entende? Não tem como viver, não tem como usufruir daquilo novo, não tem como. Sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, isso é escassez, tá? Minha mãe fala isso. Vai dar tudo certo, vai ficar sem nada. Vai dar tudo... Exatamente. Por quê? Porque a crença, sabe? E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa muito, muito séria, sabe? Muito séria. E eu falo disso aqui no livro. As crenças, elas são tão sérias que elas podem ser usadas de geração em geração. E isso é demoníaco, tá? Isso é demoníaco. Elas podem ser trazidas da maneira que o seu tataravô andava para aquele tempo, naquela época. Mas para te aprisionar numa época que é diferente, essas crenças vão passando de geração em geração. Então você age à medida que você ouviu sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia falar aquilo o tempo inteiro. Por quê? Porque na situação em que ele estava vivendo, não havia dependência de Deus, talvez. Não havia o discernimento, o conhecimento. Entende? Ele não buscava por isso. Então ele achava que era daquele jeito que ele tinha que levar a vida. Então ele sempre falava. E você foi recebendo isso desde a sua infância. Mas a sua vida é outra. O seu entendimento é outro. A sua busca por revelação de quem Deus é e daquilo que Ele quer para você é outra. Então essa não é a sua realidade. Esse não é o seu modo de agir. Então você vai ter que confrontar. Você vai ter que falar... Mãe, igual a Dani deu exemplo aí. Mãe, pra mim já não dá mais. Entende? Pra mim não é assim. Deus está falando comigo que é diferente. Tá bom, mãe? Com todo respeito, sabe? Cuidado, honra, sabedoria, entendimento. Mas não fica nesse lugar. Porque honrar pai e mãe não é você, depois de casada... Sabe? Ainda vai lá e ouve o que a sua mãe ou seu pai tá falando para você fazer. Não é isso não. Entende? Você tem que viver por princípios, não por condições, não por regras. Você tem que ser a geração que vai falar assim, peraí, para tudo. Daqui não passa. Daqui isso aqui não passa mais não. Entende? Porque senão eu tô lá com as minhas crenças que minha mãe ensinou, que foi isso, e aí eu passo pro Lorenzo. Sem saber que eu tô passando para ele, sem ainda fazer intencionalmente, porque aquilo tá impregnado dentro de mim, eu vou lá e ele arrasta para a geração dele aquilo. Por isso que a Bíblia, ela fala muito sobre geração, sabe? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu cuido de vocês até a quarta, não sei o que, geração. Se você ler, Deus se importa. Deus olha para a geração, ele olha para o estado geracional e fala assim, meu Deus, ele fala,
Gente, para de carregar essas coisas. Mudou, a estação mudou, sua vida é outra. Sua vida não é a mesma vida da sua mãe. Sua vida não é a mesma vida de quem te cuidou. Não é, a sua vida é outra, sua realidade é outra. Você precisa enfrentar isso. Entende? Vença isso. Entende? Nem o que você fez antes no seu passado tem que refletir o seu futuro. Hoje é o tempo de hoje você dar um stop nisso e falar assim, peraí, vamos ver o que tá errado aqui? Vamos analisar essas coisas, porque eu não quero levar isso pra frente, não. Não quero trazer isso pro meu filho, não quero. Nossa, gente, a hora voou. E eu nem falei do minimalismo que eu queria falar. Assim, certinho. Mas me fala aí se vocês estão, eu vou continuar aqui só pra gente, pra eu concluir essa questão do minimalismo que eu quero trazer pra vocês. Então, Deus precisa do seu coração saudável pra te mostrar o seu lugar, pra te mostrar que é necessário o seu tempo de descanso. Por que que o povo de Israel sofreu um bom tempo? Por quê? Porque quando eles estavam em bonança, Deus deu uma ordem. Vocês precisam ter o tempo de descanso. 70 dias do ano você precisa descansar. Então, você precisa usufruir da sua colheita, você precisa comer, você precisa desfrutar. E aí o povo não fez. Por quê? Porque quanto mais trabalhava, mais coisas tinha. Então vamos trabalhar mais, porque mais coisas nós vamos ter. Mais nós estamos vivendo. Não, você precisa usar aquilo. Por quê? Porque aquilo ali... Por que Deus queria ensinar eles com o maná diário? Comam hoje, amanhã não vai prestar. E aí o povo ia lá, guardava, e aí tava cheio de bicho, fedorento. Por quê? Porque é hoje. É hoje que você tem que pegar e receber a instrução, receber o entendimento, receber a sabedoria de Deus e agir na sua vida para ficar bem hoje. É hoje mesmo que você também tem que desfrutar. Você também tem que ter o seu tempo de descanso. Você também tem que ter o seu tempo de paz. Aquele momento que você vai acordar ou de manhã ou antes de dormir, sabe? Recobrar, falar, Deus, tô aqui no meu coração, eu vou meditar na palavra, vou meditar nessa canção, vou ficar um pouco sozinha. Tem o seu descanso para você mesma. Você tem que desfrutar com a sua família, você tem que sair, você tem que passear. Mas se você só pensa só em trabalhar, se só pensa em carregar as coisas, se só pensa em fazer, você não vai desfrutar. A vida vai passar e você nem vai ver. Você nem vai usufruir dos seus filhos, da sua criança. Entende? Das coisas que você possui. Por quê? Porque aí é o ponto. Porque tem coisa que você fala assim, não, minha mãe falava comigo, pra que você vai, guarda isso pras visitas. Eu sempre falei isso aqui, eu sempre vou falar. Guarda isso pras visitas. Aí você acha que você tem, que você acabou de ganhar, sei lá, no aniversário, você ganhou aquele jogo lindo de talher, de prato, nananana, e você guarda só pro Natal. Você guarda só para um aniversário. Você guarda só pra quando chegar alguém diferente. Não, gente, tira aquele trem, usa, pelo amor de Deus. Bota na mesa, faz, sabe? Usufrua daquilo. Entende? Fique cheirosa, usa o creme. Ah, esse creme tão caro que o fulano me deu. Nossa, eu nem penso quanto que eu poderia comprar esse creme. Então vou usar uma gotinha aqui, vou usar uma gotinha para que é bem cheiroso mesmo. Aí você faz até assim para esquentar, né? Para ficar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, sabe? Desfruta daquilo. Por quê? Porque Deus te chamou para desfrutar. Entende? Ele te chamou para poder... Quando ele deu a Adão o que ele deveria fazer, em todo o tempo ele estava ali, entende? Adão, você vai governar sobre tudo, vai dar nome, vai cultivar a terra, vai governar sobre tudo. E aí eu vou estar aqui com você, eu vou passear com você. Esse é o descanso. Deus era o descanso de Adão. Deus era o momento que Adão estava ali e falava, olha Deus, sabe esse negócio que eu fiz hoje? Eu fico assim, viajando, gente, eu fico viajando, mas eu fico pensando, esse negócio que eu fiz hoje, sabe? Chegou aqui os animaizinhos e tal, e aí eu dei o nome para eles, foi tão interessante, não sei o quê, aí Deus começa a conversar, aquele diálogo, e te leva, gente, desfruta. É porque a gente não tem fé o suficiente para saber que Deus, ele quer só o bem, entende? Ah, então eu não vou trabalhar. Então tá bom, agora eu vou descansar. Não é isso. Você vai trabalhar, você vai ter o seu tempo, para tudo há um tempo determinado. Então você precisa desse entendimento. Entende? Que você
precisa ter as rédeas do governo das coisas, precisa ter o entendimento das coisas. Por quê? Porque é necessário, nesse tempo, nessa estação, você andar e desfrutar. Entende? Então eu vou entrar só aqui pincelando no minimalismo, só para vocês, para eu conversar com vocês. Peraí. Minimalismo é um estilo de vida. É entender que dá para viver uma vida mais leve, cheia de memórias. É nisso que eu quero resumir aqui para vocês. Não se sobrecarregue nem por dentro e nem por fora, sabendo que o externo diz muito sobre como está o interno. Quero que esse passo a passo, esse aqui que eu já falei, que daí eu ensino vocês a fazerem isso em todos os cômodos, quero que esse passo a passo ativacional e esses princípios do minimalismo te impulsionem a manter tudo em ordem e equilíbrio no seu lar. Entenda que isso se dá primeiro dentro de você para depois fluir através de você. Se não parecer estar dando certo no processo, pare e peça ajuda a Deus para trazer leveza, sabedoria, maneira de trabalhar. Entende? Porque quando você começa a fazer, você vai ser bombardeada. E eu preciso te falar isso. Então, ou vai vir a sua mãe, igual a gente comentou, ou é coisa da sua mente mesmo, ou seu marido. Nossa, mas você vai dar isso aí? Você vai dar isso aí? Mas e aí, como vai ser? Mas você fala assim, mas não precisa mesmo ficar com isso. Entende? Então, você vai ser bombardeada. Então, é necessário você usar as suas estratégias, o seu entendimento, o seu conhecimento e lidar com a situação com leveza, com sabedoria. Mas seja firme no que você se propôs a fazer. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Então, se você for tentar fazer, se você quer começar a fazer mesmo, se você entender que lendo aqui, você fala assim, nossa, realmente eu preciso dar um jeito, eu preciso organizar essa casa, preciso viver de uma maneira mais leve, preciso e quero isso. Então, você falou sim, então você vai até o final. Por mais que seja dolorido, mas vai. Por quê? Porque se você não for até o final, você vai procrastinar. Você vai entrar numa outra zona de conforto que Deus não quer que você entre. Entende? Não faça isso. Entende? Não entra nesse caminho. Eu vou te citar os 4 princípios do minimalismo, sim, que eu tirei como base para minha vida e quis colocar aqui no livro para trazer instrução para as mulheres. Hoje, esse livro foi todo voltado para as mulheres e a minha intenção aqui nesse livro e nesse Instagram, e eu já vou pincelar isso para vocês, tem umas novidades chegando, tá? A minha intenção é levantar mulheres capazes de ajudar outras mulheres. Então, deixa eu ligar um alerta aí na sua mente, que se você for essa mulher que quer abrir a sua casa, ensinar os princípios e os valores do reino, a ensinar as mulheres a governarem isso, a falar nas suas palestras, a falar naquilo que você já faz, mas ensinar isso, eu quero te ajudar. Então, a minha intenção é levantar mulheres capazes, aptas, desejosas por ensinar outras mulheres, entende? A viver essa maneira. Por quê? Porque se a gente tem esse entendimento de que a minha ação, olha aqui, se 3 de vocês estão ouvindo isso, vai receber isso, vai frutificar isso, vai ser ensinado, vai passar pelo seu processo e vai aprender, e você decidir no seu coração ensinar outras mulheres, já são 6 frutos que eu vou colher. Se 3 de vocês, pensa bem, ensinarem mais 3, pensa quanto que eu já não vou receber. Quanto que se 3 daqui você ensinar quanto que você já não vai receber, entende? Então a gente colhe frutos daquilo que a gente não plantou, que foi o outro que plantou. Mas por quê? Porque a gente decidiu no coração implantar em uma pessoa, entende? Eu já falei sobre campo aqui. Então eu quero ativar o seu pensamento, o seu coração, a sua mente nisso, que se você tiver o desejo, e aí eu preciso te ensinar alguma coisa, ser hospitaleiro, sabe, não é ter a casa aberta. Ser hospitaleiro é ter o coração aberto. Por quê? Porque quando você tem o coração aberto, aí você tem a sua casa aberta, entende? Aí você procura a sabedoria, a inteligência e o conhecimento para aquilo. Entende? Mas o seu coração precisa estar disponível. O seu coração precisa estar aberto. Entende? Então,
Você primeiro precisa rever como você está. Você primeiro precisa passar pelo seu processo para ter as suas experiências para poder ensinar outras pessoas. Por que que hoje esse livro aqui é um fruto de um processo bem-sucedido? Por quê? Porque eu tive as minhas certezas, as minhas limitações, o meu entendimento sobre aquele assunto, as minhas experiências, entende? Eu decidi viver o processo. Foi fácil? Não foi fácil, não é fácil. A decisão de viver o processo não é fácil, mas mais difícil ainda é não vivê-lo. Por quê? Porque se você não vive a maneira que Deus deseja, você fica aí, igual barata tonta, confusa, cansada, procrastinando, preguiçosa. Entende? Por que eu tô tão assim? Vamos levantar cedo, gente. Vamos acordar cedo. Vamos nos movimentar, porque é o que Deus falou pra mim. Você precisa fazer isso. Entende? Pra você conhecer as coisas que estão sob o seu controle. Governar sobre as coisas de maneira sadia. Porque se você acorda já catando cavaco, tem que fazer café, tem que fazer isso aqui, tem que botar menino pra escola. Tem uma série chamada... Ai, meu Deus. Acabei de pensar e a série sumiu. Uma família perdida no meio do nada. Gente, depois, se vocês não viram, veja só alguns episódios. É engraçadinho, é comédia, não tem maldade e tal. Mas é horrível de você ver. Porque a mãe é uma desordenada da vida. É uma preguiçosa. Sabe, o lanche da criança fica 3 dias na mochila. Se ele come, ela deixa lá, ele tem que comer o resto. Ai, gente, é um negócio assim. Você fala, meu Deus, como é que consegue? E tem família que é igual. Tem família que vive assim. Tem mães que agem desse jeito, sabe? E que no final do episódio, tudo, se mostra assim uma coisa mais leve. Mas você fala assim, nossa, mas seria tão diferente se fizesse diferente. Entende? E eu falo, gente, eu comecei a pensar, será que tem gente assim mesmo? Porque se foi inspirado, se deu pra fazer isso, é porque realmente existe alguém que faz umas coisas dessa. Depois vocês assistem aí, Uma Família Perdida no Meio do Nada. Eu acho que tem no Netflix, eu acho. Mas enfim, é horrível de você ver. Por quê? Porque você não consegue se enquadrar mais naquilo. Você fala, meu Deus. Mas algumas coisas que eu via nela, eu falava assim, eu já fiz isso. Credo, isso tão feio. Nossa, ainda bem que eu venci isso. Por quê? Porque a escassez, a mediocridade era tanta que eu fazia, sabe? Esse negócio de usar até a última ponta da ponta da ponta da ponta. Entende? Tem coisas, gente, é igual eu tô falando. Tem coisas que é natural você fazer. Entende? É natural. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu protetor acabou. Né? E o protetor que eu uso é um protetor que é um pouco mais caro. Então ele acabou. Só que eu olho para dentro dele, ele não sai a quantidade que eu precisava para passar naquele dia. Então o que eu faço? Corto, pego o que eu preciso ali, porque fica no frasco naquele dia. Mas se você pega aquilo e vê que é uma quantidade ainda que há mais pro seu rosto, e aí você vai, sabe? Aí isso já te dá uma, peraí, não, isso aqui tá errado. Nossa, aqui dá pra usar mais uns 5 dias ainda. Não, gente, usa naquele dia e depois você se organiza e vai comprar outro. Ou acaba, ou antes de acabar mesmo, você já vai comprar outro pra você vencer. Entende? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, é igual eu falo, não tem problema pra quem não é escasso. Não tem problema vencer a escassez pra quem não é escasso. Mas para quem é escasso, tem. Então é necessário você passar por esse processo. É necessário você passar por isso e vencer isso. Entende? Então, hoje talvez não seja problema para mim usar tudo que eu tenho. Entende? Colocar tudo que eu tenho pra mim e pra minha família e pra pessoa que vier aqui em casa comer no mesmo prato, na mesma coisa. Não tem problema. Entende? Mas pra você tem. Porque você foi gerada assim, educada assim, ensinada assim. Então você, pra resetar isso na sua mente, você vai ter que viver o contrário disso. Entende o que eu tô falando? É a mesma coisa de Pedro. 70 vezes 7, Pedro, tem que perdoar. 70 vezes 7, por quê? Porque fulano não precisa disso, mas você precisa. 70 vezes 7. Entende? Então é aquilo que nós precisamos naquele momento, naquela hora. E Jesus nos ensina muito isso. Se você lê Mateus, Marcos, João, enquanto Jesus ensinava ao povo, ele era bem direcionado.
Entende? Então, por que você está falando em parábolas? Porque para eles não entenderem, porque para eles não vai dar fruto não. Mas vocês vão conversar aqui. Vocês vão ter que entender isso. Entende? Vocês vão ter que passar por esse processo. Então, talvez hoje Jesus já está ministrando no seu coração. Já está mostrando que você precisa vencer tal coisa. Então, você vai lá, procura o conhecimento de como fazer isso. E não racionaliza. Isso eu também falo aqui no livro. Não racionaliza, tá? Não pensa que Deus não está te cuidando. Não age com confiança na sua circunstância, mas age com confiança em Deus e age por princípio. Porque se você age nas circunstâncias, você não agrada a Deus. Entende? Você não agrada a Deus. A Bíblia diz, aquele que não tem fé, sabe? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, não tem como. Então não racionaliza, entende? Não racionaliza. Pensa se você quer escolher o princípio ou a circunstância. Só até aí, entende? Racionalizar é falar assim, mas eu não tenho condição de comprar outro protetor celular. E agora? Eu não tenho. Vou usar esse aqui até a gota da gota da gota da gota da gota. Não, vai lá e fala, Deus, eu não tenho condição de comprar outro protetor solar agora. Vou usar esse aqui que já tá acabando e o Senhor envia a provisão para mim e eu sei que o Senhor vai enviar porque eu decidi vencer a escassez. Tô usando um exemplo básico, mas um exemplo que eu vivi, entende? É um exemplo que eu vivi e pronto. E Deus me ajudou, me ensinou a passar pelo processo. E bom estava eu lá, apta para escolher outro protetor solar que eu quisesse. Entende? É disso que eu tô falando. Entende? Às vezes vai chegar na sua casa o protetor solar que você precisa. É disso que eu tô falando. É descansar no Senhor e escolher viver o princípio. Porque o reino é feito de princípio. O reino de Deus é feito de princípio. Então, o primeiro princípio do minimalismo, menos é mais. Quanto menos coisa você viver, troca de acordo com a periodicidade daquilo, entende? Mas troca, o lençol que eu dei o exemplo, só para trocar, bota para lavar, já fica com outro, já secou, já guarda, entende? Não tenha 300 mil lençol, aquele que rasgou, que deu furo, que não sei o que você pensa que você vai chegar à visita, que você vai pôr. Ah, para com isso. Entende? Se você vai receber visita, então peraí, quantos colchões eu tenho aqui em casa para receber visita? Eu posso receber 4 pessoas hoje. E aí, se você precisa receber mais, você vai emprestar colchão das pessoas, ou sei lá o que você vai fazer, você já pega o lençol emprestado também